Olha, o Balanço exibe essa semana reportagens especiais sobre os crimes que marcaram Minas em 2025. Hoje nós vamos relembrar um caso que chocou pela frieza do assassino, né? Esse tal de Matheus, né? Pelo amor de Deus, gente. Chorou lá, ó, em frente ao caixão da mãe. Estava lá como se estivesse realmente sentindo a ausência da mãe numa circunstância, né? Não, mas é uma falsidade. É uma falsidade, é um teatro. E a frieza, né? De colocar, mata a mãe dentro do apartamento, coloca no carro dela, vai lá para Matozinhos, deixa debaixo do viaduto, volta para casa no carro e segue para a Serra do Cipó para, né, com os amigos, seguir a vida normalmente. Não é algo assim impressionante? E eu vou chamar a sua atenção porque o centro dessa discussão é tal do jogo e dívida que você não ganha, você ganha dívida, né? E tudo isso pode ter sido motivado justamente por essa sequência de coisas. Vamos lá, vamos à reportagem do Vinícius Rangel. Um choro comovente. No enterro da mãe, Soraya Tatiana Bonfim, de 52 anos, o filho dela, Matheus França Campos, de 32, se uniu com o irmão e o avô em uma expressão de dor e sofrimento. Dias depois, tudo revelou se tratar de uma farsa. Era sábado, 19 de julho de 2025. Matheus estava em um sítio na Serra do Cipó, na região metropolitana, e ligou para uma vizinha dizendo que não conseguia fazer contato com a mãe. Matheus me ligou no sábado cedo, pedindo para eu olhar para ver se eu conseguia ver do meu apartamento se o carro dela estava na garagem, porque ele não estava conseguindo contato com ela. Eu olhei, o carro dela estava lá, eu ainda estava ao telefone com ele, falei, vou descer, vou bater na janela dela para ver se ela me atende. Só que não tivemos êxito, não conseguimos nenhum sucesso com relação a isso. Eu chamei, bati o interfone na casa dela, ela não me atendeu, toquei campainha, bati na porta, bati na janela e ela não atendeu. E aí eu falei com ele que não consegui, que não tinha conseguido, que ela não tinha atendido. Sem notícias, o jovem voltou de viagem e, junto com a vizinha, começou a procurar a mãe. Ele falou que estava vindo embora, porque ele tinha saído para ir acho que é para a Serra do Cipó com os amigos. Aí ele falou, tia, eu estou vindo embora. E aí ele veio, aí um pouco mais tarde ele me ligou falando que ele estava tinha acionado um chaveiro, pedindo para eu ajudá-lo, para eu receber, e foi o que aconteceu. Eu fiquei com o chaveiro para a gente entrar na casa, entramos e vimos que ela não estava lá, mas a casa estava em perfeita ordem, não tinha nada fora do lugar. A chave do carro dela estava em cima do móvel da televisão, estava tudo no lugar, estava tudo certinho lá. Era noite de domingo, 20 de julho, quando a polícia recebeu o chamado. O corpo de uma mulher estava jogado debaixo deste viaduto em Vespasiano, na Grande BH. A vítima estava enrolada em um lençol e usando camisola. A perícia esteve aqui e identificou sinais de violência. No IML da capital veio a confirmação. A professora Soraya havia sido morta. Uma mulher dedicada ao trabalho, atenciosa com os alunos e amiga. Nós começamos a trabalhar juntas no mesmo colégio. Ela foi uma pessoa de referência para mim, de uma inteligência, de uma capacidade muito grande, de uma competência muito grande, uma educadora nata, assim, e uma pessoa extremamente doce e que se relacionava bem com todos. Isso não é um clichê dizer isso, é de fato o que aconteceu, é de fato o que ela era e o que ela representava pra gente. O caso passou a ser investigado pela Delegacia de Homicídios da capital. Segundo a delegada Ana Paula Rodrigues, desde o início, a equipe desconfiou de Matheus.
A princípio foram verificadas todas as possíveis, linhas investigativas, mas foi se fortalecendo desde o início ali, por diversos fatores, a linha investigativa que apontava diretamente para o Matheus como sendo aquele que teria matado sua própria mãe. Mãe e filho moravam neste prédio em Belo Horizonte. O carro da professora estava na garagem e o apartamento não tinha sinais de arrombamento. Um ponto que chamou a atenção dos policiais é que, ao contrário do discurso de que a convivência dos dois era pacífica, vizinhos relataram que várias brigas vinham acontecendo. Não é tão tranquila assim a convivência deles, já havia algumas brigas, algumas discussões, então não é da forma que parece ser. E ao mesmo tempo, uma outra testemunha, que era amigo da vítima, compareceu também na delegacia e informou que há um tempo, desde o início do ano aí, a vítima já vinha falando que o seu filho estava com diversos problemas financeiros e que por isso ele estaria tratando ela aí de uma forma muito ríspida e isso estaria preocupando ela. Matheus parecia estar disposto a ajudar a encontrar o assassino da mãe e forneceu imagens de câmeras de segurança que mostravam o passo a passo dele na sexta-feira, antes de sair de casa. A gente já identificou ali que esses recortes que ele fornecia eram bem específicos. Era do horário de 8h20 da noite de sexta-feira para frente, que é o horário que ele efetivamente saiu da casa para a Serra do Cipó. E não tinham imagens anteriores. E ao ser questionado, ele fala que antes disso eles estavam em casa, então que ele saiu por volta desse horário, por isso que ele pegou desse horário para frente. Mas a farsa foi descoberta. A equipe de investigação, de forma muito diligente, conseguiu aí arrecadar diversas imagens aí do dia todo ali e até o dia seguinte, e analisando todos os frames, tudo aquilo que possuía, verificou-se que o carro da mãe tinha saído ali por volta de quase 6 horas da tarde da residência e que ele retorna por volta de 7h20 nessa sexta-feira. Com o discurso contraditório e indícios fortes, a justiça emitiu um mandado de prisão contra Matheus. Quando os policiais chegaram aqui na casa da família para poder cumpri-lo, Matheus tentou resistir. Ele estava muito nervoso e avisou a delegada que não queria falar com ninguém, nem com parentes, nem com amigos. Mas ao chegar na delegacia de homicídios da capital, ele confessou que havia matado a própria mãe. Ele confessou de uma forma muito tranquila, até assustadora, assim, a gente fica até perplexo porque em momento algum, assim, durante o depoimento, ele demonstrou a emoção, assim, de choro, de desespero. Não houve isso, ele foi confessando ali de uma forma tranquila, falando tudo aquilo que havia acontecido e focando o tempo inteiro nessas questões financeiras e como era a vida financeira dele e a vida financeira da mãe. Matheus contou com detalhes que, após uma discussão, matou a mãe asfixiada. Por volta de umas 4 e pouco da tarde, já é o momento em que ele dá o mata-leão nela e ela já desfalece após esse golpe ali. E logo em seguida, ele, por volta de 5 e pouco da tarde, quase 6 horas, já é o momento em que ele já pega o corpo dela, joga um lençol no porta-mala, o corpo nos braços e coloca o corpo no porta-malas e já vai sentido Vespasiano. Mas o que teria motivado a briga que levou ao crime bárbaro? Segundo a investigação, Matheus estava viciado em apostas online e teria feito empréstimos em nome de Soraya para pagar dívidas e fazer mais jogos. Ela teria feito uma ligação para o banco por volta de 3h30 da tarde e nessa ligação ela tenta cancelar e contesta compras ali no seu cartão de crédito e foi descoberta aí na investigação que essas compras que ela contesta seriam justamente boletos que ele emitiu em nome da sua genitora ali, tendo ele como beneficiário, e programou esses boletos aí no cartão de crédito dela. Inclusive, antes e depois da morte da professora, ele teria feito apostas. Mesmo depois que a mãe faleceu, ele continuou julgando,
Ele continuou aí nos grupos de apostas em que haviam aí dicas, né, que ele recebia aí de como apostar, de como fazer. A polícia também conseguiu comprovar que após matar a mãe, Matheus, se passando por ela, enviou mensagens para amigas, desmarcando um compromisso que a professora tinha na noite de sexta. Umas mensagens totalmente fora do padrão das mensagens anteriores, começam a justificar para as amigas que ela não iria mais na festa porque ela teria passado mal e não iria. E ao serem comparadas essas mensagens, ficaram muito claras que eram mensagens de padrões diferentes, as que foram encaminhadas durante o dia por ela, dessas que foram encaminhadas por volta de 7h20 da noite, que provavelmente foram pelo notebook da casa dela, pelo Matheus, que ele mesmo encaminhou essas mensagens aí para as amigas. O que posteriormente, né, lá na frente da investigação, inclusive se confirmou pela própria confissão dele nesse sentido. Desde que foi preso, o Matheus aguarda julgamento no presídio de Caeté, na região metropolitana de Belo Horizonte. A defesa chegou a pedir um teste de insanidade mental, o que foi negado pela justiça. O avô de Matheus conseguiu uma liminar que impede o neto de se beneficiar, usufruir e administrar os bens deixados pela mãe. Durante a audiência de custódia, no início desse mês, o acusado preferiu ficar em silêncio. Ele vai à júri popular, mas a data ainda não foi marcada. Para a doutora Ana Paula, que ao longo de 2025 investigou dezenas de casos de assassinato, a morte da professora Soraya foi um dos trabalhos mais dolorosos do ano. É um filho que mata a mãe por questões estritamente financeiras e um filho que sequer aparenta ter qualquer problema psicológico, não ter problema com drogas, não ter problema com bebidas. Então, assim, não foge totalmente daquelas questões que naturalmente conduzem, né, a essas mazelas. Aqui estamos todos os dias aí verificando e vendo nos noticiários.